Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre a revolta de Beckmann, tá? Essa revolta aconteceu em 1684, no Maranhão, tá? Tendo como um dos principais líderes Manuel Beckmann e Jorge Sampaio. Vamos entender o motivo desta revolta nessa época de crise econômica na colônia, tá? E foi uma das revoltas que ocasionaram aí que foram bem fortes aí no século XVII. Bom, como eu disse, essa revolta ela aconteceu no Maranhão. E o Maranhão era uma região bem mais afastada das regiões de comércio, da capital da colônia, né? E por isso, os produtores locais dessa região, eles não tinham recursos para comprar escravos, né? E acabaram a começar a usar a mão de obra indígena. E isso começou a gerar um certo conflito entre os jesuítas que estavam nessa região e os proprietários de terra, porque os jesuítas estavam no processo de catequização dos indígenas. Então, eles eram totalmente contrários à escravidão deles. Então, para resolver e para minimizar este conflito, a coroa portuguesa, e que lembrando, na época, era o mesmo rei que estava governando Portugal e Espanha, era o rei Filipe II, resolveu fazer o quê? Resolveu criar uma companhia de comércio. Então, o que nessa companhia de comércio ela iria fazer para ajudar tanto a questão da proteção dos indígenas, quanto para ajudar os produtores locais? Essa companhia de comércio, ela iria trazer escravos africanos, né, para trabalhar nessa região, com isso fazer com que a economia fosse movida e ajudar aí os produtores que estavam numa grande crise financeira. O problema é que isso não foi cumprido. Então, gerou-se mais insatisfação de todos os produtores locais. Manuel Beckmann, então, juntamente com Jorge Sampaio e outros comerciantes locais, uma média de 80 homens, resolveram, então, criar essa revolta, que foi conhecida como Revolta de Beckmann, por ele ser um dos líderes. Então, eles tomaram a sede da Companhia de Comércio, fizeram os seus representantes maiores lá como reféns, né? E começaram a pedir o quê? Que a companhia realmente acontecesse, que realmente o que tinha sido combinado fosse realmente cumprido, né? E levaram essa informação, tanto de protesto quanto das suas reivindicações à coroa portuguesa. O fato é que a coroa não reconheceu essa revolta como legítima e justa e acabou condenando tanto Manuel Beckmann quanto o Jorge Sampaio, que foram executados sendo enforcados. Os demais envolvidos, que foram os demais comerciantes, foram condenados à prisão perpétua, tá? Então, foi uma revolta bem forte que aconteceu no Maranhão, tá? E o principal motivo delas era o que? Eles queriam condições e parcerias para poder continuar o comércio na região do Maranhão. Então, foi uma revolta de comerciantes contra uma parte de prestadores da coroa portuguesa que não estavam fazendo aquilo que tinha sido combinado, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Nós vamos tratar de outras guerras que aconteceram nesse período, tá? Foi um período bem difícil, né? Do Brasil colônia, porque envolve toda a crise financeira que acontecia na época, gerava-se conflitos, certo? E esses conflitos foram mais ou menos até 1792, mais ou menos até o final deste século, né? E só deram uma melhorada quando a família real chegou ao Brasil, certo? Mas nós iremos tratar disso nos próximos vídeos. Até mais, pessoal!